Bom, vamos então agora tratar, inclusive, desse ponto sobre etapas. Na palavra de Deus, lá em Josué, tem uma passagem que diz assim: porque há de acontecer que, assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, repousem nas águas do Jordão, se separarão as águas do Jordão, e as águas que vêm de cima pararão amontoadas. O que significa essa passagem? Você deve ter ouvido falar já da travessia do Mar Vermelho, quando Moisés tocou as águas e o Mar Vermelho partiu e abriu caminho para o povo passar, certo? Essa foi a saída do povo do Egito. 40 anos depois, Moisés já havia morrido. Josué agora estava à frente do povo e eles tinham que entrar na terra prometida. Só que entre eles e a terra prometida havia um rio, o Rio Jordão. Eles não tinham embarcação, não tinha ponte. Como atravessar com 2 milhões de pessoas, animais, pertences, crianças, idosos, atravessar um rio? Então aquelas águas tinham que milagrosamente abrir caminho novamente. Então Deus falou para Josué o seguinte: você vai mandar os sacerdotes carregando a arca da aliança na frente. E quando eles molharem os pés nas águas do Jordão, as águas do rio vão parar de fluir e vão amontoar. E então o povo vai cruzar a pé enxuto. Esse ato de molhar os pés traz essa lição para nós de como Deus trabalha. Eles tinham que molhar os pés, ou seja, antes do rio parar, eles tinham que entrar na água. Eles não iam ver o rio seco antes de entrar. Eles tinham que molhar os pés primeiro, para depois a água parar. E esse molhar os pés ensina para a gente como Deus trabalha. Deus não trabalha por mágica. Deus trabalha com a nossa participação e Ele trabalha por etapas, passo a passo. Primeiro uma coisa, depois a outra coisa, e Ele não faz tudo de uma vez. E por isso a gente precisa aprender esse poder e essa importância de molhar os pés. Amém? Quando você, por exemplo, sai de casa e vem aqui, como a terapia do amor, o que eu tenho visto é a reunião que é mais desafiadora para as pessoas. Você não vê as pessoas se sentindo constrangidas de vir na reunião da prosperidade, não é? Você não vê ninguém falando assim: eu tinha vergonha de ir na reunião da prosperidade, porque tinha vergonha que as pessoas iam achar que eu era pobre. Você não vê as pessoas falarem isso. Ninguém tem constrangimento de vir na reunião de cura. Estou doente, estou precisando de cura. Não, com vergonha as pessoas vão achar que eu estou doente. Não tem problema. Mas para vir na terapia do amor, a pessoa fica: não, vão achar que eu estou com um problema no casamento, vão achar que eu estou desesperada, querendo arrumar namorada, etc. Quer dizer, a terapia do amor é aquele rio Jordão que muita gente não consegue atravessar. Mas quando você coloca os pés aqui, você está molhando os pés. Quando a pessoa molha os pés, então ela está dando para Deus o sinal: olha, Senhor, eu criei, eu fiz a minha parte, eu me incomodei, digamos assim, eu me permiti agir esse desconforto, sair da zona de conforto. Então quando ela dá esse sinal para Deus, ela está molhando os pés. Quando ela vai lá, sai daqui da reunião e ouve a gente falar: vai lá, você que está com mágoa, vai lá e pede perdão para a pessoa, perdoa a pessoa, mesmo que ela não mereça, vai lá e perdoa, pede perdão. Você sai daqui, vai lá e, às vezes contrariado, assim, com os dentes cerrados assim: não me perdoa. Mas ali você molhou os pés. Mesmo sem vontade,
você obedeceu, você está mostrando que você crê. E a partir dali, Deus começa a fazer o rio secar. Quer dizer, o impossível que você não pode fazer, Ele vai fazendo. Ele vai tirando a mágoa do coração, Ele vai amolecendo o coração da outra pessoa, Ele faz aquela pessoa que você nunca imaginou aparecer e curtir lá você no aplicativo. Ele faz alguma coisa que você não podia fazer, mas só depois que você fez a sua parte. O que Deus pede da gente, normalmente é simples. Mas por que muitas vezes as pessoas não fazem, né? Porque elas querem saber como que isso vai resolver o problema delas. Então, por exemplo, quando você falou aí, né, do perdão, né? A gente fala, perdoa. A pessoa pensa assim, mas não vai resolver. O que aconteceu no nosso passado, no nosso casamento, não vai mudar. Então, em vez de ela simplesmente crer, em vez de ela fazer isso, simples, ela não faz. Porque não, mas isso não vai resolver o meu problema. Então, ali, né, é como se a pessoa estivesse lá. Não, eu não vou colocar meu pé. Eu não vou molhar meu pé. Não é assim que vai resolver o nosso problema. Não é assim que o rio vai se abrir. Não é assim. Quer dizer, a pessoa, ela duvida, porque Deus está pedindo uma coisa simples. E Deus trabalha assim. Ele trabalha com milagres. E os milagres, eles acontecem assim, simples, de uma forma simples. Quando você recebe uma palavra daqui, e você rebate aquela palavra, pronto, você já está duvidando, você já está questionando. Por isso que às vezes você não vê resultado, porque é o que você poderia fazer que não é muito. Você não quer fazer. Aí Deus não pode fazer nada, porque você não crê. Como é que você vai mostrar que você crê? Falando que você crê? Se eu creio, então eu faço. Se eu não creio, eu não faço. Então, Deus dá a palavra, Deus dá a direção, vai lá e faz isso. É assim. Você que faz a terapia do amor, você já ouviu várias direções aqui. Uma delas, por exemplo, é: trabalhe em você. Você tem que trabalhar em você, você tem que focar em você. Você não pode ficar querendo ver a mudança na vida do outro, mas você não obedece. Você continua vindo aqui querendo que o marido, que a esposa mude. Você não quer se enxergar. Então, Deus não pode trabalhar com você. Aí você está aí, 1 ano, 2 anos, na terapia do amor. Então, a gente ainda tem problemas. Você não obedece. Você não molha o seu pé. Então, como que Deus vai trabalhar na sua vida? Você quer uma mágica. Deus não trabalha assim. Ele trabalha com a sua fé. Então, se você não faz nem o que você pode, então... Aí o que ele vai fazer? O nosso problema, né, geral do ser humano é querer entender como. Né? Mas como? Como? A gente está onde está, né, desse lado do Jordão, a terra prometida está lá do outro lado, o Jordão está no meio. A gente olha a terra prometida e fica falando, mas como? Como? E você não entende que você não tem que ficar preocupado com o outro lado. Você tem que preocupar com o próximo passo aqui agora. O próximo passo é assim, ó, só isso. Molhar o pé. Imagine-se, por exemplo, tanto no Mar Vermelho quanto no Rio Jordão, imagine você andar no mar com 2 paredes altíssimas de água, uma do lado do outro, outra do outro. Você andar no meio, você não sabe nadar. A maioria dos hebreus provavelmente não sabia nadar, sabia fazer tijolo, mas não sabia nadar. E você andar no meio daquele mar e confiar que aquelas águas não iam simplesmente... Então,
Deus pede isso de nós, a fé é isso, é a confiança. Eu não sei como é que Deus vai mover montanha? Eu não sei, isso não é mais meu problema. É isso que você tem que entender, que o seu problema é fazer a sua parte, e o de Deus é fazer o que só cabe a Ele. Então faça a sua parte. Por exemplo, Deus não trabalha por mágica, Ele trabalha por etapas. Então, em qual etapa você está agora? Se você está na etapa agora de curar o seu eu, curar o seu coração, porque você está magoado, machucado, desconfiado, com problemas do passado, bagagens que você não conseguiu vencer, com raiva do teu cônjuge porque ele fez, então você está assim, num estado emocional desconstruído, destruído. Então essa é a sua etapa agora. Esse é o rio que você tem que molhar os pés. Então agora, eu quero meu casamento restaurado, mas agora eu não posso pensar em casamento restaurado. Agora eu tenho que pensar em eu restaurado. Então eu vou focar em mim. Então você vem aqui e foca no momento que você está passando. Curar o seu coração. Então você começa a olhar para dentro e vasculhar, fazer lá um inventário. O que eu tenho aqui dentro? Eu tenho mágoa, tenho que trabalhar na mágoa. Olha, eu tenho medo de acontecer de novo o que aconteceu lá atrás. Então tem que vencer esse medo. Como é que eu venço esse medo? Olha, eu estou ouvindo falar que eu tenho que receber o Espírito Santo. Então, que Espírito Santo é esse? Eu quero saber mais sobre esse Espírito Santo. Então, qual é a sua etapa? Onde você está? Foque ali. Trabalhe ali. Porque se você não passa dessa etapa, se você não vence essa etapa, você não vai chegar na próxima. Você vai ficar como o povo de Israel, dando o quê? Voltas. Você vem aqui, você dá uma melhorada, quando você pensa que está indo tudo bem, daqui a pouquinho as coisas começam a piorar, daqui a pouquinho você está debaixo de novo. Está aqui na pior do que quando você chegou. Então, entenda qual é esse momento que você está vivendo. Qual é o momento? Você está curado? Bispo, já estou legal, estou bem, venci meus monstrinhos, estou solteiro, estou curado, curada. Então qual é a sua etapa agora? Agora a sua etapa, de repente, se você não encontra ninguém, você precisa fazer o quê? Você precisa expandir seu círculo. Sim ou não? Expande o seu círculo. Aí na hora dos solteiros, você ou vai para o aplicativo, faz pontes, amizades que conhecem você. Você precisa, essa é a sua etapa. A etapa de você se deixar conhecer e conhecer outras pessoas. Se você já está nessa etapa. Amém? O casal chegou aqui magoado, mal conversava, sentava assim, um para o outro assim, meio de costas assim, de tão mal que vocês chegaram aqui. Aí vocês passaram essa fase. Bom, agora a gente já está melhor, raramente a gente briga, a gente está conversando com mais respeito um com o outro, etc. Mas talvez vocês ainda não estão completamente bem sobre alguns assuntos que nunca foram tratados. É hora de você pegar esse passado aí que não foi resolvido, colocar na mesa e falar, vamos agora resolver isso aqui de uma vez por todas, se esta é a fase, se vocês estão prontos para isso. Amém? Então pense nisso. O que vocês estão precisando fazer? Tem casal que precisa casar. Vocês estão vivendo maritalmente, já se consertaram, não é? Um com o outro, a vida está andando bem, talvez até se batizou na igreja, mas não se casou ainda, não resolveu essa situação diante de Deus, precisa se casar. Então qual é a sua fase? Qual a sua etapa? Onde você está? Qual é o próximo passo? Deus não é mágico, Deus, Ele guia, Ele aponta o caminho. É assim que demora, As pessoas às vezes hoje, como hoje está tudo muito rápido, com a internet e tudo rápido, a gente quer saber alguma coisa, você vai lá e pergunta rápido no Google, você usa hoje um chat, e nessa rapidez você não está sabendo a fase que você está, nem está entendendo por que as coisas não funcionam, E um exemplo, por exemplo, as pessoas hoje, elas se conhecem e já vão morar junto. Por que elas estão fazendo isso? Elas pularam várias etapas aí. Conhecer. Não conheceu a mãe, não conheceu o pai, não conheceu a família.
Por quê? Porque, você é divorciado, o que aconteceu? Qual foi a sua parcela de erro? Não sabe de nada. Já vai entrando naquele relacionamento de cabeça, vai já morando junto. Mas aí lá, morando junto, agora você descobre que a pessoa é viciada, você descobre que a pessoa tem dívida, que a pessoa não gosta de trabalhar, e aí agora é você que tem que pagar. Quer dizer, você conseguiu aquilo rápido, mas você agora, voltou 10 passos atrás. Então, entenda a importância das fases. Então, você conhece a pessoa conversando, mas não só conversando pela internet, pessoalmente, conhecendo a família dela. Como é que ela é no trabalho? Como é que ela é em casa? Tem algum problema? Quer dizer, tudo isso é fase. Então, o que nós estamos falando aqui, talvez na sua cabeça, especialmente se você é jovem, você está assim, mas vai demorar muito. Então, demora quando você pula. Parece que não, mas é aí que demora, e que enrola, e que atrapalha e confunde tudo. Quando você conta a sua história, você sempre fala da sua infância. Você fala da sua criação. Quer dizer, olha a grande parte de você fazer parte da família. Quer dizer, se eu estou conhecendo uma pessoa, eu tenho que conhecer a família dela. Mas o mundo fala, não estou casando com a sua família, estou casando com você. Toda vez que eu ouço isso, eu penso comigo assim, sabe de nada, inocente. Sabe de nada. Então, são etapas que as pessoas pulam e depois reclamam, por que eu não consegui? Por que deu errado? Deu errado porque não respeitou, não seguiu, não teve a consciência de parar e pensar, agora o quê? Agora o quê? O que eu preciso agora? Então, não pensou, não perguntou, foi, depende, aí tem que voltar atrás. Aí daqui a pouquinho volta tudo para tentar refazer aqueles passos que tinha que ter feito anteriormente. E essa questão da família, eu só pegando o gancho aqui, porque isso é uma fase também. Porque quando você está bem, tá? Quando você está bem, você está reconstruído, você está curado, você não tem problema com a sua família. A sua família pode ter problema com você. Você pode ter uma mãe difícil, um pai, mau exemplo, mas você não vai ter problema com a sua família, porque você está curada. Então, pergunte, Deus está pronto para orientar. Deus deu a direção para o povo, olha, vocês vão pegar a arca, molhar os pés e tal. Deus dá a direção, você tem que obedecer. Ele não vai fazer a sua parte, mas Ele vai te orientar. Amém?